Amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, deixar aqui uma mensagem de Deus para a tua vida, que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que diz da seguinte maneira: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Verso 4, completo, né? Eu li só uma parte, completo diz: Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A gente precisa aprender que a paciência, a perseverança, significa ter força para não desistir, né? A pessoa que persevera, ela enfrenta dificuldades e desafios e tempos de espera, se desanimar para alcançar seu objetivo. Ou seja, a perseverança ela é uma parte muito importante na vida do cristão, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo. Que alvo é esse? Jesus Cristo, é o nosso alvo, né? E diante das lutas e dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, na nossa vida, nós podemos fazer duas coisas, né? Primeiro, a gente pode desistir ou continuar a perseguir o nosso objetivo, né? Quem continua tem perseverança, né? Por quê? Porque a perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e de esperança, né? A pessoa que persevera se mantém firme no propósito e tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos obstáculos, né? Então, na nossa vida cristã, a gente precisa ter perseverança. Na parábola do semeador, lá em Mateus 13, capítulo 20, nós vamos ver, né, que a semente que cai no solo pedregoso, ela representa pessoas sem perseverança, né? De início, recebe o evangelho com alegria, mas não tem raízes. Logo, quando a sua fé lhe causa alguma dificuldade, aí, meus irmãos, essa pessoa desiste do evangelho e volta à velha vida. Então a gente precisa ter perseverança, ter cuidado, né? Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 5, diz que a perseverança ela cresce à medida que enfrentamos dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus permite o sofrimento para nos ajudar a crescer. Somente aprendemos a perseverar quando a nossa fé ela é provada. Então, que maravilha a gente parar para analisar dentro da palavra de Deus, né? Esses conceitos, né? No momento em que enfrentamos a dificuldade, não é fácil discernir o que é provação, o que é tentação, pois as lutas podem ser as mesmas, né? Vemos isso na vida de Jó, né? Por exemplo, quando Deus e Satanás tinham intenções diferentes no mesmo episódio de sofrimento, né? Satanás queria o sofrimento para tentar fazê-lo desistir da fé. E Deus permitiu a prova. Por quê, irmãos? Porque sabia que Jó tinha fé, né? Então, Jó capítulo 1, verso
11 e 12 vai nos mostrar essa história, né? E no final do livro nós vamos ver que o crescimento de Jó, né, porque ele vai crescer e o fato desse crescimento que ele teve foi por causa do seu conhecimento de Deus, né? Nós precisamos conhecer a Deus o mais profundo possível. Depois você vai ler lá em Jó 42, verso 5, né? Então, a gente precisa aprender, aleluia, ser fortes, né? Permanecer firmes. E, em termos práticos, o que que a gente poderia pensar, né? Se queremos ficar firmes na fé diante das dificuldades, precisamos depender de Jesus. Depender de Jesus. Somente Ele nos dá a força que precisamos. Não depende da nossa própria força. Graças a Deus não depende, porque só Deus tem o poder para nos sustentar, né? Então, que nós possamos pensar nisso, né? Preste bem atenção nisso. Se queremos ter mais perseverança, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Aí, se você perguntar, pastor, como eu aprofundo o meu relacionamento com Jesus? Vamos lá. Primeiro, orando em todo o tempo. Segundo, lendo a Bíblia regularmente. Terceiro, reunindo com os irmãos na igreja, na reunião, no culto, no lar, louvando a Deus, a gente precisa louvar a Deus o tempo todo e refletindo na palavra de Deus na nossa vida cotidiana. Só assim a gente vai conseguir ter esse tempo, aprender a ter perseverança com Deus. E aí eu quero encerrar aqui deixando esta palavra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. E em tudo o que fazemos, não podemos nos esquecer do nosso alvo. Quem é o nosso alvo? A nossa vida eterna com Jesus. Todos os sofrimentos e dificuldades da vida não se comparam com a glória que no futuro nos aguarda. Temos boas razões para perseverarmos e termos a ajuda de Deus para conseguirmos alcançar o nosso alvo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e te fortaleça, mas não se esqueça, sejamos nós perseverantes na fé, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.